cima e agora teremos o momento da mensagem. Gostaria que vocês que estão com a Bíblia pudessem abrir a Bíblia no último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 e 11. Enquanto isso, as nossas crianças estão subindo, você abre a sua Bíblia. Nós queremos então compartilhar a palavra de Deus, trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, com a seguinte temática: como devemos servir ao Senhor. Como devemos servir ao Senhor. Essa é a nossa temática nesse texto, nessa profecia deste profeta, o último profeta do Antigo Testamento, a última voz do Antigo Testamento. Então, acharam, irmãos? Os que puderem, fiquem de pé em louvor à palavra de Deus. Diz então a Escritura: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Amados, oremos nesse momento pela mensagem, pela nossa vida. Ore nesse momento. Ore nesse momento. Coloque a nossa vida diante do Senhor, para que Deus nos capacite a compartilhar essa palavra. Peça a Deus que te dê compreensão da palavra nesta noite. Vai orando. Nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, e antes de explicar a Tua palavra ao Teu povo que aqui está, nós, ó Deus, rogamos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, porque nós sabemos o quanto que nós dependemos do Senhor. Deus, e que a Tua palavra então, ela não seja furtada de cada coração aqui pelo diabo, mas que o Teu Espírito esteja agindo nesta hora. Ó Deus, para que todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo Jesus. Eu me coloco nas Tuas mãos, e eu te peço que eu não fale com capacitação própria, mas que eu possa falar com a capacitação vinda do Teu Espírito que habita em mim. Ó Deus, para que a palavra da minha boca nesta hora seja a palavra do Deus verdadeiro ao Teu povo que aqui está. Então eu te oro, ó Deus, nessa expectativa e nessa dependência, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pode assentar. Meus irmãos, o profeta Malaquias, ele profetizou, ele exerceu o seu ministério após o exílio do povo de Deus, do exílio babilônico. Esse profeta, o seu significado na língua hebraica do seu nome, significa mensageiro. Aquele que traz a mensagem de Deus ao povo de Deus. Mas para a gente então ter um entendimento melhor desta profecia, desta palavra lida, de todo o contexto desta palavra lida, nós precisamos então retornar a quase 2.400 anos atrás, a época que exerceu Malaquias o seu ministério.
É interessante que após os 70 anos no cativeiro em Babilônia, do povo de Judá, Reino do Sul, então o imperador Ciro, ele faz um decreto para que os judeus retornem a Jerusalém, para reconstruir tanto o templo, a cidade e a vida espiritual do povo de Deus. E então, esse retorno, ela se dá em 3 ocasiões. Primeira ocasião, ela se deu em 538, na ascensão do próprio Ciro, quando o Império Persa derruba o Império Babilônico. E aí, através de Zorobabel, 538 retorna aproximadamente 50 mil judeus para restaurar todo esse contexto da vida nacional dos judeus. E eles começam restaurando primeiramente o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E passado aí uns 80 anos, vem uma segunda turma, agora por Esdras, em 458 a.C. Aproximadamente 1750 judeus retornam com Esdras. O propósito maior de Esdras era ensinar a lei judaica ao povo de Deus ali. E último retorno foi através de Neemias, em 444, quando veio como escolta militar para restaurar os muros de Jerusalém. E Neemias, ele vem com essa missão de restaurar os muros de Jerusalém e designado pelo rei da Pérsia, agora para ser o governador de Judá. E é nesse contexto aí que entra em cena esse profeta Malaquias. A maioria dos estudiosos vão falar que Malaquias exerceu o seu ministério aproximadamente 430. A época que Neemias retorna da Pérsia, porque Neemias ficou 12 anos em Jerusalém, trabalhando, e depois ele foi à Pérsia e retornou em 430. Então a maioria dos estudiosos situam essa profecia de Malaquias nesse tempo aí. Era o tempo que Esdras, Neemias estavam exercendo também o seu ministério. Esdras um pouquinho antes, Neemias depois, estavam exercendo o seu ministério de restauração de toda a nação de Israel. E é interessante que os judeus naquele tempo, eles haviam se libertado da idolatria, porque a idolatria foi o pecado maior que levou eles a serem levados pelo cativeiro, tanto assírio como babilônico. Mas eles foram curados dessa idolatria, mas nesse tempo, eles ainda permaneciam com uma indiferença espiritual muito grande em relação aos propósitos de Deus. Foram libertados da idolatria, mas estavam vivendo uma vida com o seu Deus de indiferença espiritual. E nós então vamos ver que Deus vai levantar esse profeta. E o objetivo de Deus ao levantar profeta Malaquias era exortar essa nação para que ela não fosse indiferente ao chamado de Deus, ao propósito de Deus. Nós vamos identificar nessa profecia desse profeta pelo menos 4 principais pecados que estavam corrompendo toda a nação. Primeiro pecado, que era a corrupção dos próprios sacerdotes. Os sacerdotes se corromperam, aceitavam subornos, enfim. Segundo pecado, um culto deficiente, um culto defeituoso ao Deus Todo-Poderoso. Um terceiro pecado, tanto homem como mulher no casamento estavam se traindo. E havia muitos se divorciando naquele tempo.
E um quarto pecado, bem evidenciado nessa profecia, era a negligência com as contribuições, dízimos e ofertas. Então esse era o cenário que o povo de Israel estava vivendo naqueles dias, apesar de Esdras e de Neemias exortarem aquele povo, trabalharem arduamente, convocando o povo ao arrependimento, mas pouca coisa aquele povo avançou. E então Deus levanta Malaquias para exortar essa nação, trazer essa nação de novo a uma vida de compromisso com Deus, a uma vida de adoração genuína ao Deus Todo-Poderoso. Aí, gente, nós vamos então observar em toda essa profecia, o objetivo principal do Deus Todo-Poderoso é que o seu povo pudesse servir a Ele com compromisso, certo? Com compromisso com a sua palavra, compromisso com os seus mandamentos. E diante dessa visibilidade, eu quero destacar dois aspectos principais na profecia de Malaquias. Esses dois aspectos que eu quero destacar aqui para vocês. Diante desse quadro, desse cenário, o primeiro aspecto, então, é que nós precisamos servir ao Senhor nosso Deus com excelência. Nós vamos observar que o povo de Israel não estava servindo a Deus com excelência naquele tempo. E vejam essa realidade no capítulo 1, versos 6 e 8, o que é que diz? Versos 6 a 8, o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o seu nome? Verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos te profanado? Isto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Observe que o povo estava servindo a Deus, meus irmãos, totalmente relaxados em servir ao Senhor. Não tinha uma excelência em servir ao Senhor. Veja que o próprio Deus, o que Deus está usando Malaquias para falar ao povo? Deus usa a boca do profeta. O pai honra o filho, o servo honra o seu senhor, né? Não é isso que acontece? Aí Deus fala, e se eu sou o Senhor, onde está minha honra? Se eu sou o pai, onde está meu temor? Deus reclama. Se eu sou o pai, onde está o meu temor? Se eu sou o Senhor, onde está minha honra? E aí Deus explica. Deus vai explicar, sabe por quê? E aí é uma palavra para os sacerdotes. E claro que vai afetar toda a nação, porque era a nação que trazia os sacrifícios dos animais, e os sacerdotes aceitavam aqueles sacrifícios. Ou seja, qual era os animais que eles ofereciam para o sacrifício? O animal que era doente, o animal que era defeituoso. O animal bom, eles guardavam. E aí Deus fala para esse povo aqui, para os sacerdotes, para esses pastores aqui, para aquele povo ali, olha, sabe o que vocês fazem com esses animais defeituosos? Sabe o que vocês fazem? Oferece ao teu governador. Oferece para o teu governador. Será que ele vai ter prazer em ti? Gente, isso é fantástico. Como que Deus então começa a questionar aquele povo pelo culto que eles estavam dando a Ele.
através dos sacrifícios. Veja mais um pouquinho para frente, o verso 13 do capítulo 1 e o 14, olha só. E dizeis ainda, eis aqui que canseira, ou seja, eles achavam que estavam trabalhando muito para o Senhor em levar os animais lá, para o sacrifício, achavam que estavam fazendo muito, e aí Deus fala assim, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Agora de novo, gente, olha só, aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor, pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Agora, gente, olha o final aqui do verso 14, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Gente, que puxão de orelha Deus está dando naquela nação. Deus está falando para eles, olha, eu sou o grande rei, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou temível entre os gentios. Os gentios me temem, e vocês que são o povo da promessa, da aliança, vocês não me temem, vocês estão me servindo de qualquer maneira. Meus irmãos, era esse o quadro daquele povo, que viu milagres, que viu maravilhas de Deus. E aí, quando nós então trazemos para nós hoje, eu vejo um retrato hoje em muitos que professam a fé cristã, que estão servindo a Deus de qualquer maneira, que estão servindo a Deus com um culto defeituoso, que estão servindo a Deus totalmente sem compromisso. E gente, então, o desejo de Deus é que eu e você sirvamos ao Senhor, mas com excelência. E isso, meus irmãos, é uma coisa pessoal. Isso não é para as pessoas verem que você está servindo a Deus com excelência, mas é Deus que tem que ver que você serve Ele com excelência, no seu secreto, no seu particular, no seu dia a dia. Deus olha para você e vê que você tem aliança com Ele, que você teme a Ele. Deus reclamou aqui, se eu sou o grande rei, o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios, e se eu sou o Senhor, onde está meu temor? Ah, meus irmãos, o Deus que nós cremos, que nos criou, é um Deus perfeito, é um Deus justo, é um Deus íntegro, e Ele quer que nós então o sirvamos com excelência. E aí, meus irmãos, dentro desse primeiro aspecto aqui dessa profecia, nós precisamos então, como povo de Deus hoje, para não cair no mesmo erro daquele povo lá no passado, nós precisamos primeiramente servir a Deus com excelência através do testemunho cristão, através do nosso testemunho cristão. Veja, Malaquias 2, 8 e 9, aí mesmo, o que diz o verso 8 e o verso 9, capítulo 2, o que diz? Mas vós o que? Vos desviaste do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Veja que os sacerdotes são exortados por Deus aqui, porque pelo procedimento deles faziam acepção de pessoas, eram injustos. Muitos da nação estavam o quê? Tropeçando pelo péssimo exemplo da sua liderança. Meus irmãos, então, Deus está falando aqui para esse povo, que Ele requer de nós integridade.
Ele queria daqueles sacerdotes e daquele povo, que aquele povo fosse reto diante dele. Amém, gente? Então, nós como povo de Deus, precisamos ter essa ciência. Precisamos ter essa iluminação, que nós servimos a Deus com excelência, irmãos, através do testemunho cristão. Só por um bom testemunho é que nós servimos a Deus com excelência. O que não estava acontecendo com aquele povo de Israel naqueles dias. E quando eu vou para a Bíblia, aí, gente, nós vamos ver os contextos bíblicos, as várias passagens da Bíblia que exortam a igreja de Deus a andar em retidão, a ser íntegra diante do seu Deus. Então, no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 13 e 14, o Senhor Jesus, ele começa ensinando os mandamentos de Deus, e ele fala que vós, os discípulos, aqueles que servem a ele, é sal da terra, é luz do mundo. Ou seja, a igreja de Deus, ela brilha a glória de Deus, ela é aquela que faz diferença no mundo de trevas que nós vivemos. No verso 48, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5, ele fala: então, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Amados, o propósito de Deus é esse, que o seu povo seja perfeito. Ah, pastor, mas eu sou pecador. É certo, somos pecadores. Mas o propósito de Deus é que eu e você diariamente estejamos nos aperfeiçoando diante de Deus. Amém, gente? Estejamos aos pés do Senhor, quebrantado, lutando com Ele, para agradar a Ele, para servir a Ele com excelência. Isso, irmãos, é o aperfeiçoamento. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos lutando pela perfeição. E aí, novamente, eu retorno. Isso tem que ser individual. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. O marido não salva a esposa, nem a esposa salva o marido. Cada um vai prestar conta de si para com Deus. Agora, nós devemos, então, encorajar um ao outro, orar um pelo outro. Mas, se não houver um compromisso pessoal na minha vida e na sua vida, em servir a Deus com excelência, nós nunca vamos poder agradar a esse Deus maravilhoso, como estava acontecendo com esse povo aqui. Então, 2 Coríntios 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo ele fala assim: mas graças a Deus, que nos faz triunfar em Cristo Jesus, porque em todo lugar que passamos, manifestamos a fragrância do seu conhecimento. E o verso 14, ele fala: porque somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, vejam, eles refletiam a glória de Deus. Amém? Eles refletiam a imagem de Deus na vida deles, o bom perfume, tanto nos que eram salvos, como nos que se perdem. Amados, Deus nos chama então para uma vida de retidão diante dEle. Filipenses 2,15, para que sejais sinceros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, entre a qual resplandeceis como astros. Deus nos chama para a gente resplandecer como astro, no meio dessa geração corrupta, perversa, manifestando o poder dEle, manifestando a graça salvadora dEle na minha vida e na sua vida. Filipenses 4:5 diz então: seja notório por todos, seja notório por todos o seu comportamento. Todos notem o seu comportamento, a sua retidão. Aí ele completa: sabe por quê? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, irmãos.
Ele está perto de mim, de você. Ele, mesmo que você não sinta Ele é Deus onipresente. Então Ele está em todos os lugares. Ele está vendo tudo, tudo, tudo. Thomas Brockes, ele diz assim: a vida do cristão não deve ser nada mais do que uma representação visível de Cristo. A vida minha e sua não deve ser nada mais do que uma representação visível de Cristo em tudo, meus irmãos, em tudo, na nossa vida na terra. Amém, gente? Segundo lugar, nós servimos a Deus com excelência através de uma vida de santificação. Nós servimos a Deus com excelência através de uma vida de santificação. Malaquias 3, 2 e 3. Diz assim, ó: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Então Malaquias está falando para eles aqui o seguinte, ó: o Salvador vai vir, o Messias vai vir, e quando ele vier, sabe o que ele vai fazer? Ele vai purificar o povo dele, ele vai santificar esse povo dele, e ele vai fazer isso como o ourives faz, purificando o ouro, passa pelo fogo. Como o lavandeiro usa o sabão para lavar a roupa. Como o fundidor da prata. Assim, quando anteceder os dias da vinda do Messias, Deus vai provar o seu povo com fogo, para purificar o seu povo, para que esse povo possa se voltar para Ele, para que esse povo seja refinado, para que esse povo resplandeça a glória de Deus em suas vidas, gente. E aí ele fala assim, ó, então, depois disso, trarão oferta em justiça. Eles estavam trazendo uma oferta injusta, não é isso? Mas então Deus vai falar, ó, por ocasião do Messias, esse povo vai ser purificado. O Messias veio. Quem é esse povo? Aqueles que creram no Messias. Os apóstolos, os discípulos, foram purificados no fogo da fornalha. Nesses 2000 anos, a igreja tem sido purificada no fogo da fornalha. A igreja genuína, a igreja verdadeira, ela está sempre sendo corrigida por Deus, irmãos. Quem é crente verdadeiro está sempre na prova, está sempre na batalha, porque Deus está nos refinando. E se você é um crente e está tudo bem contigo, abre o teu olho, porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E a Bíblia diz que se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Ó, pela disciplina da igreja você passa, mas pela disciplina do Senhor você não passa não. Porque pela disciplina do Senhor Ele te pega se você é crente. Se você não é crente, está tudo bem, você está em pecado e está tudo fluindo bem. Só tem um porém, quando você morrer, você vai para o inferno. E quem é crente, que está na prova, quando morrer, vai para o céu. Alívio, diz a Bíblia, lá em Tessalonicenses, capítulo 1, alívio, quando ele vier dos céus, para buscar o seu povo. Tribulação e angústia, aqueles que desobedecem o Evangelho. Entenderam, irmãos? Então, amados, vida de santificação. A igreja foi chamada para viver em santidade, irmãos. É isso mesmo. Hoje eu falava na classe dos discipulados. Nós fomos declarados santos. Quando eu e você cremos em Jesus, Deus nos declarou santificados no sangue de Jesus. Por isso que nós falamos que a santificação, ela é imediata,
mas ela é também processual. No exato momento em que eu creio em nosso Senhor Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Deus olha para mim e para você, Deus não vê mais nossos pecados, e Deus nos declara santos dele aqui na terra. Mas só que essa santificação é um processo diário. Todos os dias eu preciso ser trabalhado por Deus e me moldar ao trabalho de Deus. Deus, ele vai nos santificando à medida que eu e você nos colocamos nas mãos dele. Porque é Deus quem nos santifica, meus irmãos, pelo sangue de Jesus. Mas como que Deus nos santifica se eu e você não somos obedientes? Se eu e você fazemos com esse povo aqui, estava servindo a Deus de qualquer jeito. Entenderam, irmãos? É sério pra caramba. Então nós precisamos levar a sério isso. Já diz Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. É verdade. Então a Bíblia vai falar o seguinte para mim e para você, Efésios 5:27, quando Jesus voltar para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas o que? Santa e irrepreensível. Essa é a igreja que ele vem buscar, a igreja santa, a igreja irrepreensível, a igreja sem mácula, porque é uma igreja que está refinada no fogo da provação, está ali aos pés do Senhor. Amém, irmãos? É isso, eu estou sendo refinado. Vocês não percebem como que Deus me refina, não? Ou não percebe? Vocês não veem que eu estou sempre com problema na musculatura? Agora é o ombro, foi o joelho, foi a coluna, foi os quadris, a estafa cerebral. Deus vai só nos colocando em becos sem saída para a gente ficar ali dependendo dele o tempo todo. Deus não nos solta não, porque se ele soltar a gente apronta. Entendeu? É assim que Deus faz. E glórias a Deus! Glórias a Deus, irmãos, pelo sofrimento nessa visibilidade. Amém, irmãos? É isso, meus irmãos. Então, por isso que Tiago fala, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Então, está doendo, a luta está forte, permaneça fiel. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Aleluia! Terceiro lugar, irmãos, através da generosidade, nós servimos a Deus com excelência. Através da generosidade, é verdade. E é o problema aqui, um dos problemas aqui desse povo aqui nesse tempo de Malaquias, é que eles estavam sendo negligentes nos dízimos e nas ofertas. Veja, capítulo 3, verso 8 e 10. Aí o que diz, irmãos? Olha só, Deus fala assim para aquele povo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Olha aí, gente. Aí verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes.
Irmão, sabe o que estava acontecendo? Lá naqueles dias, o povo estava sendo negligente com ofertas e dízimos. E por ser negligente, a maldição estava caindo sobre o povo, porque pecado é maldição. E a maldição era o quê? O devorador. Estava devorando a vide. Eles plantavam e não conseguiam colher. E Deus explica o porquê estava acontecendo aquilo. Amados, nós servimos a Deus com excelência através da nossa contribuição, através da nossa generosidade. Contribuição financeira é um ato de generosidade para com Deus. Entenderam, irmãos? É um ato de generosidade. Irmãos, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Capítulo 3 de 1 Coríntios fala que tudo é de Deus. Entenderam? Nós não temos nada aqui, nós somos apenas mordomos. Do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata, do Senhor é a terra. Salmo 24, 1 e 2, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Entenderam? Então, o que eu tenho aqui? O que você tem? Hoje eu estou aqui, o meu hoje. Mas vai ter um tempo que eu e você não vamos mais estar aqui no nosso hoje. Porque vamos ser recolhidos para a sua glória. E o que nós levamos daqui, irmãos? Você consegue levar sua conta bancária? Você consegue levar? Nem a roupa do seu corpo você não consegue levar. Vai para o cemitério, vai apodrecer. A fazenda, o animal, o carro, tudo vai ficar aí, gente. Essa é a verdade. Então a gente tem que ser generoso, desprendado das nossas coisas para agradar esse Deus maravilhoso. Bons mordomos de Deus. E Jesus falou, irmãos, Mateus 23, 23. Falou para os sacerdotes ali, judaicos, falou para os líderes religiosos, falou para os discípulos, que era o seguinte: olha, vocês estão omitindo o juízo, a misericórdia, vocês estão entregando os dízimos, mas vocês estão omitindo o juízo e a misericórdia. Olha, vocês devem exercer o juízo e a misericórdia sem omitir os dízimos. Gente, quem pregou sobre o dízimo no Novo Testamento, período da graça, foi Jesus. Ele ensinou que os dízimos deveriam ser entregues. A Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João Batista, mas por Jesus veio a graça e a verdade. Jesus, não é o cabeça da igreja? Ele é o cabeça da igreja. Se ele falou, Mateus 23, 23, que não era para omitir os dízimos, como é que as pessoas falam que dízimo ficou para o Antigo Testamento, no período da lei? Sendo que antes da lei, Abraão entregou os dízimos, Jacó entregou dízimos, e aí? Então cuidado com a internet, que está cheio de pilantra ensinando coisa errada. Instrumento do diabo falando que dízimo não é para a igreja. E dízimo é uma bênção de Deus para a igreja. Gente, dízimo, ofertas é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus é eu poder com alegria entregar aquilo que não é meu, aquilo que é de Deus. Ele me dá 90% da saúde que Ele me deu, do trabalho que Ele me deu para me desfrutar. E 10% é para manter o avanço do Evangelho. 10% é para o sustento, para que a gente possa sustentar obreiros, para que a gente possa sustentar missionários, para que a gente possa sustentar, enfim, a sua obra, construir templos, melhorar a acomodação e daí por diante, irmãos. E tem muita gente que não entrega o dízimo. Tem muita gente que, mão fechada para Deus. A traça e a ferrugem vai comer tudo. Vai ficar tudo aí. Acumula no céu, meu irmão, minha irmã. Acumula no céu. Amém? Está lá. Primeira coisa, sempre foi assim. Quando eu recebo o meu salário da prefeitura, na lista está dízimo, a primeiro, porque não é meu, é do Senhor. Amém, gente? E aí, gente, Deus vai abençoando
Deus vai prosperando o seu povo. Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Amém, gente? O amém foi tão fraquinho, né? Ah, meu Deus do céu, quando fala em dinheiro, em bolso, a coisa fica estreita, né? Ah, não tem nada com isso não, é vocês com Deus. Eu estou só explicando aqui a Bíblia, a palavra de Deus. E segundo e último aspecto, de como nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor honrando o casamento e a família. Devemos servir ao Senhor honrando o casamento e a família. E o que tem de crente se divorciando, o que tem de crente é marido que trai mulher, é mulher que trai marido. Não é só o homem que trai não, mulher trai, mas no meio cristão. As pesquisas já apontam que está de igual para igual, incrédulos e crentes se divorciando hoje, igual o povo de Deus no passado. E aí, Deus vai usar o profeta Malaquias para puxar a orelha daquele povo, gente, sobre essa questão. Observe o que Deus vai falar através do profeta Malaquias para aquele povo. Malaquias 2, 14 e 16. Deixa a tua Bíblia aberta, hein? Senão eu como pastor vou passar vergonha se vier um pregador pregar aqui e vocês não terem Bíblia. Vai falar que essa igreja não ensina Bíblia, né? Então na hora da mensagem todo mundo com Bíblia aberta, porque a mensagem tem que ser a Bíblia. Então vamos lá, olha só o que diz. E dizeis, por quê? Aí o Senhor fala assim, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste o quê? Desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí ele vai falando, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja o que, gente? Infiel para com a mulher da sua mocidade. E aí ele vai, 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o quê? O repúdio. E aquele que encobre a violência com sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Irmãos, nós vemos claramente a situação de tragédia daquele povo. As famílias estavam sendo o quê? Destruídas. Por quê? Os homens viviam traindo as mulheres. Os homens viviam traindo as mulheres. E Deus fala aqui, para mim e para você, para aquele povo, através de Malaquias, mas é a palavra de Deus. Nós não devemos ser infiéis para com a mulher da mocidade, da nossa mocidade. Porque Deus odeia isso. Deus odeia a infidelidade conjugal. Por que Deus odeia o divórcio? Por causa da infidelidade conjugal. Não é isso? Porque Deus odeia que nós sejamos infiéis com o cônjuge. E aí, tanto homem quanto mulher. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui dentro desse salão, está ouvindo essa palavra e você está cometendo adultério, abre o teu olho. Deus vai te pegar na curva. Sabia disso? Nós fomos chamados, irmãos, para honrar a família, honrar o casamento, porque dessa forma nossos filhos vão ser abençoados, irmãos. Nossa sociedade vai ser abençoada. Que a família é a base da sociedade. Primeiro lugar, nós honramos então o casamento e a família. Primeiro lugar, sendo fiéis ao cônjuge. Sendo fiéis ao cônjuge. Entenderam, irmãos? E o que diz Hebreus?
Capítulo 13, versículo 4. O que é que diz? Honrado entre todos seja o matrimônio. Beleza até aqui? Que nós devemos honrar o matrimônio. Agora já viram a segunda parte do versículo, o que é que fala? Já viram? Aí ele fala assim, é porque Deus julgará aqueles que cometem adultério e fornicação. Olha aí, gente. Deus julgará aqueles que vivem na prática do adultério e da fornicação. Então, gente, é muito sério. Precisamos servir a Deus, honrando a família e o casamento, sendo fiéis. Mas está tudo tranquilo. Fulano de tal também se separou. Poxa, aquele casal serviu ao Senhor, também se separou. Não tem problema não, eu dar uma fugidinha. Tem problema não, eu pular cerca. Amados, as consequências do adultério, elas podem ser levadas para toda a eternidade, um sofrimento sem fim. O prazer do adultério, da fornicação, pode ser um prazer de 20 minutos, 30 minutos, ou 1 hora, ou 1 noite. Mas o sofrimento de um adultério, de uma fornicação, pode ser uma eternidade no inferno. E é sério isso, gente. É sério, irmãos. Com Deus não se brinca. Deus é verdadeiro. E no final no capítulo 3, versículo 18, Deus fala assim, através de Malaquias para aquele povo. No versículo 17, Deus vai falar para aqueles que são fiéis. E no versículo 18, ele fala assim, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. No final, nós vamos ver a diferença. Valeu a pena, vale a pena eu e você servir ao Senhor. Valeu a pena, vale a pena nós sermos fiéis a Deus em tudo, vale a pena. Amém, gente? Porque no final não vai ter jeito. Todo mundo vai ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo Jesus o Senhor. Segundo lugar, nós honramos o casamento e a família. Segundo lugar, nós honramos o casamento e a família exercendo o perdão. Então, irmãos, eu sei que muitas vezes é difícil perdoar um adultério no casamento, porque é a cláusula bíblica que pode haver o divórcio, não pela vontade de Deus, mas quando há o adultério, aí há uma permissão de Deus para que aquela pessoa que foi repudiada, ela possa novamente reconstruir sua vida. Não é um propósito de Deus, é uma permissão de Deus. O propósito de Deus é que não haja o quê? É que não haja a infidelidade. E havendo a infidelidade, o propósito de Deus é que haja o perdão. Amém, irmãos? É que haja o perdão. E graças a Deus, nós temos testemunhos de pessoas que se traíam, mas chegou num determinado momento que se perdoaram e são felizes hoje. Amém, irmãos? Isso é fantástico, né? E a Bíblia fala, Efésios 4:32, antes sedes benignos e misericordiosos, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Amém? E finalmente, irmãos, nós honramos a família e o casamento elogiando o cônjuge. Elogiando o cônjuge. Isso, irmãos, nós precisamos, os maridos, eu marido, nós precisamos estar atento a isso o tempo todo. Elogiar o cônjuge. Claro que a esposa também, ela deve elogiar o cônjuge. Irmãos, Campbell Morgan, ele diz o seguinte: nenhum culto a Deus tem valor se entra em contradição com a vida no lar. Se a tua vida no lar, ela está em contradição com os ensinos de Deus, você não tem como desfrutar da glória de Deus. E aí, eu quero então destacar para vocês em Cantares como que Salomão elogia
a sua esposa, a sua noiva, a sulamita. Vamos lá, Cantares capítulo 4 de Cantares. Acharam aí, irmãos? Veja, capítulo 4 de Cantares, versos 1 a 7, como que ele, o esposo, elogia a sua esposa. Olha aí, meus irmãos. Acharam? Capítulo 4, de 1 a 7, de Cantares. Opa, estou no Eclesiastes. Estou no Eclesiastes. Espera aí um pouquinho. Ainda bem que ninguém vai fugir daqui. Qualquer coisa eu mando fechar a porta ali. Então diz assim, ó. Cantares capítulo 4, 1 a 7. Olha o elogio de Salomão. Eis que é formosa, meu amor, eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Então ele aqui, você está vendo o quê? Ele elogiar a formosura da mulher, elogiar os olhos da mulher, elogiar o cabelo da sua esposa. Verso 2, os teus dentes são como o rebanho de ovelhas tosquiadas. E ele vai falando. Verso 2, ele elogia o sorriso, os dentes da esposa. 3, os teus lábios são como fio de escarlate, e o teu falar é agradável, a tua fronte é qual um pedaço de romã entre os teus cabelos. Nossa, aquela mulher era realmente romantizada por Salomão. Ele elogia o quê? Os lábios dela, né? Que eram os lábios lindos, o falar dela era agradável. Como que é agradável a sua voz, minha princesa. Amém, gente? E aí, verso 4, o teu pescoço é como a torre de Davi. E ele vai, elogia o pescoço dela. Verso 5, os teus 2 seios são como 2 filhos de gêmeos de gazelas. Elogia a beleza dos seios. Por isso que alguém fala que o livro de Cantares é um livro meio erótico, mas e é mesmo. É um livro que tem erotismo, mas um erotismo que bíblico, um erotismo saudável, um erotismo não adulto, um erotismo não prostituto, mas um erotismo abençoador. Amém, gente? Verso 6, até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Que maravilha, né? Verso 12, jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Está falando o que, irmãos? Da virgindade da esposa dele, da virgindade, do valor da pureza, da sua noiva, da sua esposa, jardim fechado, fonte selada. E aí eu quero falar para quem é solteiro aqui, honre a tua virgindade. Se você é virgem e está solteiro, honre a tua virgindade. Isso é um louvor diante de Deus. É mentira do diabo quando diz que você tem que ter experiência sexual fora do casamento para você ser feliz. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, meu irmão, minha irmã. O projeto de Deus é que o homem e a mulher se casem virgem e se descubram no casamento. Minha irmã, se você está namorando e ele está querendo sexo, você está namorando e ele está querendo sexo, você é crente, você coloca um checkmate nele. Ou você me aceita como eu sou, crente, sexo só depois do casamento, ou então cai fora, pula fora. Pula fora. Nossa, eu amo o meu Senhor Jesus. É isso, gente. Não dá mole não, minha irmã. Porque se você der mole, agora, no namoro, ou no noivado, no casamento vai ser pior. Sabia disso?
No casamento vai ser pior. Se trai no namoro, se tem sexo no namoro, no casamento o desrespeito vai ser maior, gente. E vamos lá. Não tenho hora para terminar hoje. Vamos lá. Aí, irmãos, agora vamos lá. Vamos ver o elogio agora da esposa, que as esposas estão tudo rindo aqui, satisfeitas, né? Mas agora, varoas, agora é para vocês. Olha aí. Cantares 5, 10 a 16. Cantares 5, 10 a 16. Agora é ela, para o esposo. Então vamos lá. O que ela fala do esposo dela? Vamos lá. O meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre 10 mil. Ela elogia o quê? A cor dele, a pele dele, se é pretinho, se é moreno, se é branquinho. E ela elogia a pele, a beleza da pele dele. Amém, gente? Segundo, verso 11. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os teus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Ela elogia a cabeça, os cabelos do seu esposo. Amém, irmãos? É isso mesmo, varoa. Varoa, presta atenção. Se ele está careca, ele é teu mesmo. É essa cabecinha mesmo. Se não está, é esse cabelinho mesmo que Deus deu para ele, para você. Curta isso. Amém, gente? Aí, verso 12, os teus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas. Ela elogia o quê? Os olhos do esposo. Que maravilha, né? Nossa, mas que olhos lindos que você tem. Não sei se é azul, não sei se é verde, não sei se é escuro, mas ela elogia os olhos. Tem gente que queria que o esposo ou a esposa tivesse olhos verdes. Mas é castanho mesmo que Deus te deu, irmão, irmã. É pretinho mesmo que Deus te deu. Ou se tem verde, ou azul, presta atenção. Estou terminando. Amém? Vamos lá, prosseguindo. As tuas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas, e os teus lábios como lírios gotejando mirra com doce aroma. Ela elogia o rosto dele. O que foi que o microfone falou mais? Ela elogia o rosto dele. Ela elogia os lábios dele. Amém, gente? As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo. O seu ventre como alvo marfim coberto de safira. Então vocês vejam que ela vai elogiando todo o corpo do esposo, né? Trazendo aquela palavra: aí, varão, você está com tudo, é você mesmo, você é o cara, você é o meu cara que Deus me deu. Amém, irmãos? É isso mesmo, varoa. As suas pernas como colunas de mármore. Olha que coisa fantástica. Aí você, talvez você pense agora comigo: pô, pastor, mas a perna dele está tropegando, está falhando. Irmãos, é esse mesmo, é essa perna aí tropegante, né, que Deus te deu. Aleluia! A sua boca é muitíssimo o quê? Suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal o meu amado, tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ele é totalmente desejável. A sua boca é muitíssima suave. Amém, gente? Então, varões, varoas, se elogiem. Se elogie, porque o elogio faz bem para o homem e para a mulher. O elogio cura feridas, meus irmãos. E você, como esposa, tem elogiado o seu cônjuge, né? Tem procurado aquecer esse relacionamento aí. Eu estou sentindo a dona Laíde está feliz da vida ali com o seu Eduardo, né? Seu Eduardo voltou a andar agora, tá bala, né, seu Eduardo? É isso aí, maravilha. William Gurnall, ele diz assim:
todos os mandamentos de Cristo são atos da graça. É um privilégio estar ocupados com eles. É um privilégio nós estarmos ocupados com os mandamentos de Cristo Jesus. Fiquemos de pé. Vocês entenderam, irmãos, como devemos servir ao Senhor? Fique de pé. Entenderam ou não? Querem que eu pregue de novo? Eu acho que tem gente que não entendeu. Então, nós servimos ao Senhor com excelência, através do testemunho cristão, através de uma vida de santificação, através da generosidade. Segundo aspecto, nós devemos servir ao Senhor honrando o casamento e a família. E em primeiro lugar, sendo fiéis ao cônjuge, exercendo o perdão, praticando o elogio. Amém? Amém? Se você quer que eu